E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Feliz aniversário pra mim, cago pra essa data. Hoje eu faço 41 anos, com essa cara de menininho que eu tinha 5 anos atrás. 5 anos atrás eu parecia muito mais novo que a minha idade. A pandemia me deixou meio acabado aí, eu acho. É, eu tô com um monte de pauta de vídeos. Gente, é o seguinte, os vídeos estão caindo em frequência, não porque eu não tenho o que falar, é porque, cara, eu tô cansado. E esse vídeo está sendo possível graças a Catiúcia, patrocinado por ela, digamos assim. Eu tô muito cansado, eu tô chegando no final do dia com muitas coisas que eu quero dizer para vocês, mas sem energia para de fato falar alguma coisa. Vamos ver se nesse fim de semana a coisa melhora. Se eu vou colocando as coisas em dia. É, então eu tô com um monte de pautas de assunto que eu quero tratar, mas eu vou deixar todos eles de lado para falar sobre uma coisa que eu considero importante. E na verdade nem deveria ser outras pessoas, mas assim, que bom que eu estou sendo procurado para isso, e que bom que vocês confiam em mim, e que bom que vocês me usam de trampolim para outros profissionais que explicam isso melhor. Então vamos fazer isso. Eu vou fazer esse vídeo aqui sobre seleção natural e depois a gente vai para um outro vídeo em que a gente vai falar sobre ansiedade durante a pandemia e assim, o que eu faço para tentar enxergar as coisas de um jeito um pouco melhor e me colocar um pouco melhor. É claro que eu falo do alto do meu privilégio de poder trabalhar em casa e viver relativamente em segurança da forma que eu estou vivendo. Bom, a pergunta que eu recebi foi a seguinte: Fausto, com esse monte de vacina que a gente está recebendo, não é perigoso a gente selecionar os vírus mais fortes e depois a gente ter um colapso e fonte da ideia correntes de WhatsApp? Então, assim, minha mãe sempre recebeu correntes de WhatsApp, eu sempre entendi, eu sempre enxerguei isso daí que você fala, dessa indústria de desinformação do WhatsApp, mas essa parece ser diferente e, assim, a maneira como fala, com esse monte de vacina diferente, não é perigoso a gente selecionar um super vírus? Busquem essa pergunta no YouTube para vocês encontrarem profissionais que falam com isso com mais propriedade, com mais conhecimento. Esse vídeo aqui ele vai ser feito com o conhecimento da minha primeira aula de biologia no cursinho Ângulo de São Bernardo do Campo. Tudo bem? Na primeira aula de biologia que eu tive com o professor Luiz, ele falou sobre seleção natural. E olha que legal, eu me lembrei que eu nunca aprendi nada parecido na escola. E eu sei que cursinho é uma coisa que nem todo mundo tem condições de fazer. Então eu estou falando aí com jovens de 18, 20, 25 anos. E isso daqui para mim é uma coisa super transparente, é uma coisa super simples, mas que você talvez não tenha tido a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento. Então eu quero muito que você tenha, por isso que esse vídeo vai existir. Tudo bem? Lá nos primórdios, eu não vou para um material de biologia, porque a gente não vai ler a apostila de biologia. Se vocês quiserem, vocês façam isso. A única coisa que eu lembro de cabeça da coisa que eu estudei lá atrás é que existiu Darwin, a gente não precisa... bom, temos que falar sobre Darwin, né? É porque Darwin, ele foi tão usado de espantalho pela religião que tem gente que tem um ranço natural dele. Mas vamos falar de pensador A e pensador B. Foram dois grandes nomes aí, o Lamarck e o Darwin. O Lamarck era um cara que achava que as nossas mutações, as nossas mudanças no nosso corpo, elas aconteciam sob demanda. Então, existia um cara, não importa o nome dele, que ele falava assim, pô, a comida ela estava cada vez mais alta, e aí a girafa, para alcançar o lugar cada vez mais alto, ela esticava cada vez mais o pescoço. De tanto que ela foi esticando o pescoço, o animal foi mudando, essas mudanças elas passavam para os filhos, esse pescoço esticado ele foi passando para os filhos, e depois de muitas gerações, o uso e desuso fez com que as girafas ficassem com o pescoço longo desse jeito. Eu peço licença para as meninas para fazer uma piada bem chula, mas que faz parte de uma explicação. Se esse negócio do uso e do desuso fosse verdade, as pessoas de baixa
de baixo impulso sexual e as pessoas de altos níveis de impulso sexual, de energia sexual. Não tem aquele cara que nunca transa porque não sente vontade, e aquele cara que quer transar 200 vezes por dia. Imagina o tamanho do pênis desse cara que quer transar 200 vezes por dia. Quem dera, né? Fosse assim, né? Quem dera fosse assim, não é. Não, quem dera, coitado dos meninos também. Você vê, aqui morreu uma girafa de pescoço curto porque porque ela não conseguiu esticar o pescoço o suficiente. Isso da perspectiva do primeiro. Depois veio um cara e falou, não é bem assim. Não é bem assim. Não é que a girafa ela foi esticando tanto o pescoço para alcançar comida que uma hora o pescoço dela ficou grande. O que existem são fatores no ambiente que propiciam a sobrevivência de indivíduos que têm uma variação específica. Essa variação ela sempre ocorre. Você larga um monte de seres humanos e volta depois de algumas centenas de milhares de anos, eles vão ter olhos azuis, verdes e pretos, e castanhos e de outras cores. Tá? Você larga lá um monte de ser humano durante centenas de milhares de anos, a pigmentação deles vai mudar. Alguns vão ficar com a pele mais escurecida, outra mais caucasiana, outra mais amarela, vai ter essa variação. Só que nós, como pessoas inteligentes que somos, dominamos a cadeia alimentar e perdemos predadores. A gente não tem predadores, tirando vírus, assim, a gente não tem predadores que nos caçam. E os vírus, eles não nos olham por determinadas características físicas. Então, as características físicas para a gente tanto faz. Mas o que acontece? O que acontece é que numa grama mais escura aparecem os coelhos mais claros. E numa grama mais clara aparecem os coelhos mais escuros. E a águia ela vem de muito alto e ela vai pegar aquele primeiro que ela enxergou. Ou seja, se você fosse um predador aqui e você estivesse buscando uma variação natural de cor amarela e verde no ambiente verde, você muito provavelmente focaria primeiro nas amarelas e levaria primeiro as amarelas. O que acontece? Toda vez que você leva as amarelas, você diminui a produção delas, a reprodução delas. E toda vez que você deixa sobrar mais verde, você aumenta a reprodução delas. Então, a águia ficava com fome e pegava esse ratinho amarelo. Depois ela vinha de novo e pegava outro ratinho amarelo. O que acontecia? Quando você tinha uma reprodução, reproduziam muito mais os cinzas que sobreviviam do que os amarelos que sobreviviam. E mesmo que a quantidade seja discrepante, a águia ela não vai falar, agora eu vou pegar o cinza porque tem mais. A águia não pensa assim. Eu vou pegar o cinza porque tem mais. Eu vou pegar o mais fácil que tem para eu enxergar. E se tem um amarelo, é ele que eu vou levar para casa hoje. E ela continua predando os amarelos até que esses amarelos eles deixem de existir. O que aconteceu é que uma escassez de alimentos fez com que as girafas que sempre encontraram alimentos deixassem de encontrar. Por quê? Porque aqueles mais altos elas não alcançavam. Aí chega o girafão do pescoção e ele alcança o ponto mais alto. E não só ele alcança o ponto mais alto, como ele pega e consegue oferecer para uma fêmea. E aí a fêmea fala, nossa, seu girafo, que pescoço grande você tem, e transa com ele. E ela vai ter um filho e essa variação, essa mutação, ela vai ser transmitida para a próxima. Tudo bem? Mais ou menos isso. Por que esse monte de vacinas, esse monte de vacinas que existe, eles não vão gerar supervírus? Porque você tem um vírus relativamente novo, de baixíssima mutação, e você tem um vírus que é feito e que pega todas as variações. Mas eu vi que a vacina tal, ela não é boa para cepa tal. Ok, aí para essa população que está com muito de determinada cepa, você dá aquela outra vacina que é mais eficiente. Só que você não está deixando sobreviventes aí. Você não está deixando sobreviventes. Vamos falar da seleção natural de antibióticos. Do uso de antibióticos na seleção natural, e vamos ver se a coisa fica melhor. Deixa eu ver se eu acho um desenho didático aqui. Olha que legal esse negócio de inseticida. No início do tratamento, você tinha o vírus, um inseto normal e um inseto encapsulado aqui com uma cápsula de proteção. E aí você tacou o Baygon neles ali. O que aconteceu? Morreu todo mundo que não tinha proteção. Quando morreu todo mundo que tinha proteção, quem é que vai reproduzir? Só quem tinha proteção. Por quê? Por motivos de que eles sobreviveram.
Eles sobreviveram, então eles vão reproduzir. No final do tratamento, como o seu inseticida só matava os sem proteção, você usa eles e todos eles têm proteção. Logo, aquele spray que você usa não mata mais inseto nenhum. E você fala, pô, antes matava metade. Quer dizer, antes matava 80%, depois passou a matar metade, agora mata 20%. Porra, parece a bateria do meu celular, dura cada vez menos. E aí, até que você usou o inseticida e não morreu ninguém. E aí você fala, porra, esses insetos eles ficaram fortes. Eles ficaram fortes em questão de 3 meses. Não, gente, a evolução não acontece rápido desse jeito. Os fortes estavam lá desde sempre. E eles só se tornaram muitos porque você não os matou. Você nunca matou os fortes, perceba. Desde a primeira aplicação do inseticida, você nunca, jamais matou um forte. Você só matou os fracos e deu a impressão de que você estava vencendo essa guerra. Eles foram se reproduzindo e ficaram desse jeito que tá. É desse jeito que os antibióticos eles deixam de funcionar. E é por isso que muita gente da área da saúde aí está preocupado com o uso abusivo de um antibiótico que de repente pode selecionar superbactérias que não vão mais responder que não vão mais responder a isso. O que não acontece no caso do vírus. Por quê? Porque você tem determinadas cepas que que são variações, mas que não escapam da natureza do vírus, que é uma coisa absurdamente simples. O vírus é uma coisa absurdamente simples. Ele é uma capa de proteína com um pedaço lá de DNA ou de RNA. Então, a vacina, ela não é para matar o bicho, ela é para impedir que ele entre no seu corpo. Então, o vírus ele vai continuar existindo, só que ele não vai entrar no corpo de humanos. Essa é a graça da coisa. Então, você não exterminará vírus para que os mais fortes sobrevivam. Entende? O máximo que você vai conseguir essa cepa, ela consegue entrar em determinado corpo, mas quando ela finalmente entrar nesse corpo, ela não terá absolutamente nada de diferente do que ela tinha originalmente. E basta que você tenha uma outra vacina que tenha cobertura para essa cepa, para essa variação, e esse vírus ele não vai conseguir entrar. A gente não está provocando uma mutação. A gente não está provocando uma mutação no vírus. Ele muta tanto que ele mutou e antes ele conseguia infectar determinados animais e agora ele infecta também corpos humanos. Mas a partir do momento em que você impede que ele infecte corpos humanos, ele volta para a natureza e vai voltar a infectar os outros animais mais que ele consegue infectar. Portanto, se você está sendo instigado a não tomar vacina porque você não quer participar de um processo de fortalecimento do vírus, estão te chamando de burro, estão mentindo para você, estão querendo que você morra, e é bom que você não acredite nisso. É bom que você não acredite nisso. Eu queria estar aqui falando sobre inúmeras outras coisas legais que a gente tem para falar, mas eu decido ficar. Por quê? Porque se eu conseguir mudar a vida de 10 pessoas, nesse trânsito, essas 10 pessoas elas podem ter contato ao longo da vida com mais 10 mil e conseguirem mudar a vida de mais 10 pessoas. E a gente pode começar o movimento que ao longo de gerações eu não vou conseguir medir qual mas que eu quero deixar a semente plantada. Eu quero deixar a semente plantada para que pessoas criem nojo de mentiras e que comecem a se instigar em busca da verdade. Não a verdade dita por alguém, mas a verdade vinda de busca de conhecimento e de reflexão. Tomara que eu consiga minimamente atingir esses objetivos que eu tenho almejado. Se eu conseguir, vai ser o melhor presente que eu posso ganhar num dia como hoje, de uma data para mim que, aliás, não faz o menor sentido de existir. Por hora é isso, um grande abraço.